Então, para concluir essa sessão da minha apresentação, vamos à questão da China. Acho que a China, em 2011, concentrou os esforços aí no combate à inflação. O governo apertou as condições monetárias e creditícias. Na China, a inflação começou a recuar no final de 2011. O desafio para frente, nos parece, é manter as taxas de crescimento elevadas na China, evitar e reduzir a probabilidade do cenário de pouso forçado que todos temeriam e estão conseguindo nesse processo de pouso suave da economia chinesa. A recessão na Europa e a redução do ritmo de crescimento global podem, de certa forma, dificultar essa estratégia. Haja visto que nós veremos em seguida também que uma parcela importante das exportações chinesas são direcionadas para a Europa, está lá 21,5% do total da exportação da China são para a União Europeia, que está enfrentando já esse processo de recessão. Essa é a inflação, nós vemos lá a inflação IPC cheio da China e alimentos ainda na faixa de 10% de inflação, mas já houve um recuo aí na inflação ao consumidor em torno abaixo de 5%, como nós vemos aí na margem. Expectativas de crescimento, são expectativas do mercado, que estão na faixa aí de 8,5% para o ano e 8,2% para o ano seguinte, para o ano que vem. Em relação ao comércio internacional, nós temos essa evolução das exportações e importações chinesas. O que demonstra esse gráfico é que tem havido um recuo na taxa de crescimento ao longo do tempo do comércio chinês. Se nós virmos aí recentemente, o último dado, a linha da exportação está num crescimento zero, variação anual zero na exportação, e tem havido uma contração, certo, nas importações chinesas. Isso demonstra o ambiente que nós estamos enfrentando hoje no mundo, começando lá pela crise americana, em 2008, 2009, essa segunda volta da crise concentrada na Europa, mas impactando já outras economias, no caso a China. Esse é só aquele quadro da participação no comércio das exportações chinesas, que nós vemos que é quase 50%. São exportações para a Ásia mesmo, para a região, mas nós temos aí 21,5% para a Europa e 17% para os Estados Unidos, ou seja, quase 40% para as economias avançadas, de maneira que a China não está isolada do mundo, sofreria repercussões caso o crescimento global sofresse mais no futuro. Economia global, menor crescimento. Então, esse é só uma tabela resumo, mostrando aí as diferenças entre quais eram as perspectivas de crescimento no documento. Acho que o documento mais influente trata da matéria econômica global, que é o Perspectivas para a Economia Mundial, do FMI. A última divulgação foi em setembro do ano passado. São feitas atualizações e, em relação a setembro do ano passado, a nova atualização em janeiro de 2012 mostra. Aí nós vemos nas últimas duas colunas, basicamente a cor vermelha e o número negativo à frente desses algarismos, demonstrando que que várias revisões foram feitas para o crescimento do mundo, das economias avançadas, ali Estados Unidos, zona do euro, Japão, e para as economias emergentes em relação a perspectivas de crescimento para 2012, 2013. Em relação ao Brasil, o que nós vemos ali, eu já disse, essa perspectiva do Brasil, vamos crescer mais esse ano do que crescemos no ano passado, mais no segundo semestre do que no primeiro trimestre. Mas nós vemos uma revisão geral do crescimento global desde setembro do ano passado. Bom, então, já indo para a finalização aqui da minha apresentação, tratar de economia brasileira, a nossa visão. O crescimento econômico acelera ao longo de 2012, inflação em trajetória descendente, convergindo para a meta de inflação, a manutenção de uma combinação de política econômica, né, que seja compatível com o maior crescimento da economia e com a convergência da inflação para a meta do país. Essa dinâmica, a expectativa do mercado, só para ilustrar essa dinâmica que eu menciono, ou seja, o crescimento acumulado ao longo dos trimestres, é uma expectativa do mercado, mas demonstra essa dinâmica, ou seja, crescendo mais neste ano que no ano passado, crescendo mais no segunda parte do ano do que
cresceremos na primeira parte deste ano. Inflação convergindo para o centro da meta, inflação compatível com a convergência para a meta já de algum tempo, inflação mensal nos próximos meses menor que a observada em 2011. Bom, esse é o quadro da inflação mensal do IPCA, que é o índice que baliza o sistema de metas de inflação. Nós vemos depois daquela parede de inflação entre outubro de 2010 e abril de 2011, a inflação tem se comportado, a inflação mensal, em níveis mais próximos do que seria o centro da meta de inflação no país. Essas são a inflação ocorrida, que nós já vimos em azul no ano passado, até janeiro, não é? E nós vemos nas linhas que seguem, a linha verde e a linha vermelha, as expectativas de mercado para a projeção de inflação do IPCA. E na linha verde, o cenário do Banco Central, que é um cenário básico, que está no último relatório de inflação de dezembro de 2011, para as perspectivas de inflação ao longo dos próximos meses. Nós vemos uma convergência no nosso cenário, 4,7 para o fim do ano, convergência mais lenta nas expectativas de mercado. O mesmo gráfico, só que mudando o cenário do Banco Central, usando já dados de mercado para perspectivas de evolução da taxa de juros e perspectivas de evolução do câmbio, por exemplo. Nós vemos na nova linha verde também uma convergência maior que as expectativas puras de mercado em relação à convergência da inflação para o centro da meta. Aqui eu tenho um dado do ocorrido. Nós estamos aqui com o acumulado em 12 meses da inflação ao consumidor, tanto do IPCA, e no caso do IPCA 15, que tem a informação mais recente, mas o IPCM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPC da FIPE, que foi divulgado, inclusive, ontem, a terceira quadricemana, ontem. O que nós vemos nesse quadro? Isso é a inflação ocorrida, que depois do pico da inflação acumulada em 12 meses, que foi lá entre setembro e outubro do ano passado, nós vemos aí na inflação ao consumidor, nessas três medidas, a inflação acumulada em 12 meses tem reduzido sistematicamente desde então, né? Sendo que o IPC da FIPE está em 4,74, em torno do que seria hoje o centro da meta de inflação de 4,5%. Naturalmente que o nosso indicador não é esse, é o IPCA. O IPCA tem convergido também. Nós teremos aí a divulgação do IPCA, não do IPCA 15, na próxima semana. E essa convergência, ela continua, né? Continua ao longo do tempo. Então, esse é um quadro de desinflação que o Brasil vem vivendo desde, pelo menos, setembro, outubro do ano passado, aí no acumulado de 12 meses, na inflação ao consumidor. Se nós pegarmos a inflação geral da economia, o IGP, que também tem inflação ao consumidor ali dentro, tem o IPCM, que nós mencionamos anteriormente, a inflação geral, alguns países, inclusive, usam a inflação geral como a sua baliza para a política monetária. O que nós vemos na inflação geral de preços no Brasil, acumulada em 12 meses? Nós vemos uma inflação que terminou o ano de 2010 na faixa de 11%, a inflação acumulada em 12 meses terminou na faixa de 11%, ela reduz a menos da metade em 2011, ou seja, houve um processo de desinflação importante no nível geral de preços. A inflação caiu para 5,5%, ou seja, de mais de 11% caiu para 5,5%. E a inflação agora em fevereiro acumulada em 12 meses, no IGP, está na faixa de 3,44%. Né? Está no nível de 3,44%, 3,40%. Ou seja, esse é o quadro também de um outro indicador importante de inflação da economia, lembrando que o índice geral de preços tem um impacto relativamente importante sobre a economia, uma vez que ele serve para indexar alguns preços como aluguéis, né? É um balizador importante. Então, nós vemos ocorrendo, de fato, um processo de inflação forte, indicado aí pela inflação já realizada em 12 meses pelo índice geral de preços da economia brasileira. Considerações finais, quer dizer, nós temos adotado um regime de política macroeconômica baseado nesses três pilares: responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante, além de uma regulação moderna, atualizada e rigorosa do sistema financeiro nacional para garantir aí a estabilidade sistêmica.
Isso tem permitido, ao longo do tempo, um aumento da renda per capita, redução da desigualdade, e isso é um indicador também objetivo. Nós temos, nos últimos 8 anos, cumprido as metas no que diz respeito à inflação. O regime de metas de inflação tem sido cumpridas ao longo dos últimos 8 anos, como tem sido o caso na economia brasileira. O PIB per capita continua subindo, quer dizer, com exceção lá do ano pós-crise, 2009, o ano da crise, vem crescendo, está aí na faixa de quase R$20 mil, dados projetados pelo Banco Central no último relatório de inflação. Desemprego também no recorde de baixa, em janeiro de 2012, recorde de baixa, diga-se de passagem. O índice de Gini também mostrando aí uma evolução favorável ao longo dos últimos anos. Tem aí 2 medidas, tanto a medida do censo, que é mais atualizada, como essa outra medida da PNAD, certo? Estão demonstrando aí a redução da desigualdade de renda no país ao longo dos últimos anos. Mesmo diante desse cenário complexo, nós temos sofrido melhora na nossa perspectiva de risco, ou seja, as agências de classificação têm elevado a qualidade percebida do risco brasileiro. O custo de financiamento soberano no mercado internacional é o menor nos últimos 40 anos. Tá? Então, nós temos as elevações que ocorreram aí em 2011, pelas 3 agências de risco de crédito. Isso é uma evolução aí, enfim, gráfica desse processo de melhora da percepção de risco na economia brasileira. As emissões soberanas, só fazendo um resumo, então, nesse gráfico, nós vemos aqui o custo de captação pelo prazo de 10 anos para a República Federativa do Brasil vem caindo, pelo menos aí desde 2010, caindo de forma importante. Nós tivemos as captações aí em janeiro de 2012, na faixa aí de 3 e pouco por cento, o custo de captação para a República, 3,45%, o custo da última captação de 10 anos para a República Federativa do país. Ou seja, essa é uma visão também que corrobora, digamos, a qualidade das políticas econômicas que vêm sendo implementadas no país, que diz respeito à economia em geral, à inflação em particular, enfim, e a questão da estabilidade financeira do Brasil. Basicamente isso, senhor presidente. Muito obrigado, meu caro presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.